Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja no mundo. Aqui é a Patrícia Lacerda, do portal Find Out Lawyers, e hoje a nossa super convidada é a Priscila Atkinson. Certo, Priscila? Certo. A Priscila, ela é advogada qualificada no Brasil e no Canadá, é procuradora no estado de Ontário e trabalha no setor de direito constitucional do Ontario Ministry of Attorney General, atuando no contencioso, defendendo a constitucionalidade das legislações da província de Ontário e no setor consultivo, aconselhando o governo em matérias constitucionais. Priscila também é uma das fundadoras do Brasil Canadá Bar Association. Priscila, muito obrigada pelo convite. É uma honra ter você aqui com a gente, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto da advocacia no Canadá. Quando a gente jogou nas redes sociais que a gente ia ter esse bate-papo, a gente teve um super movimento, muitas pessoas engajando, mandando perguntas. Enfim, muito obrigada. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com os brasileiros, né, advogados brasileiros que querem vir para o Canadá. E é um prazer ajudar todo mundo com a informação que eu sei que não é tão fácil, de tão fácil acesso, mas que é muito útil para quem está pensando em fazer essa mudança. Com certeza, Priscila. E aí, assim, a gente queria entender primeiro, assim, como que você chegou no Canadá, por que o Canadá? Então, eu me formei no Brasil em 2017 pela Universidade Federal de Pernambuco. Mas antes de me formar, eu conheci o meu marido, ele é canadense, eu conheci ele em 2015. E a gente tinha esse plano de me mudar para o Canadá e ver como é que iam ser as coisas aqui, ao invés dele ficar no Brasil. Então foi justamente o casamento, não era um plano que eu tinha de me mudar e ter uma carreira fora, não foi algo pensado como muitas pessoas pensam. Eu me mudei para cá em 2018, apliquei para o mestrado right away, não teve break, não teve nada, comecei o processo assim que eu cheguei. Comecei a revalidação em 2019, depois terminei o mestrado em 2020, fiz todas as provas do bar e virei agora procuradora do estado de Ontário no mês passado. Mas eu também trabalhei nessa mesma área por 10 meses antes como Artland Student. Esse é um resumão de tudo que eu fiz até agora. Com certeza. E Priscila, você realmente seguiu um caminho um pouco diferente, né? Um pouco do tradicional. Geralmente, quando as pessoas vão para o exterior, elas acabam trabalhando com direito privado, e você acabou caindo no direito público. Como que foi? Você escolheu essa carreira ou a carreira te escolheu? Então, foi a paixão. A paixão pelo setor público, por realmente trabalhar num órgão do governo, era algo que eu queria. Desde que eu cheguei aqui, no primeiro dia, eu falava para os meus colegas: eu vou trabalhar no governo canadense. Não sabia que ia ser no governo de Ontário, mas sempre foi uma vontade. Então, assim, tudo que eu fiz no meu planejamento foi com o objetivo de conseguir essa vaga. A questão de direito público, é que realmente, desde o Brasil, eu sempre gostei muito do tema de direito constitucional, direito penal também, mas constitucional mesmo que acabou me escolhendo. As coisas foram acontecendo e eu acabei caindo nesse setor específico. Meu plano inicial era o direito penal, era ser promotora, mas eu tô adorando o que eu tô fazendo e, assim, é muito difícil conseguir um emprego público, mas com certeza é possível para quem quer. Que legal, Priscila. E quais são as suas atividades assim principais como procuradora? Então, como você falou, né, tem a parte consultiva, que toda vez que a província de Ontário vai passar uma legislação, eles perguntam pra gente qual é o risco de ser inconstitucional. Aí o risco se é insignificante, se é baixo, se é alto. A gente faz pesquisa, muita research, a gente tem que procurar questão de case law, jurisprudência, tem que procurar também Hansard, que é quando é um amendment, quando é uma mudança na legislação, para ver a intenção daquela legislação anterior, para ver se tem um risco maior ou menor, dependendo daquela mudança. E daí isso a gente escreve, né? A gente drafta um parecer jurídico, que é, no caso, um memo para o cliente, a legal analysis, ou a gente chama também de opinion. E daí a parte consultiva. Tem também a parte do litígio, que é, na verdade, eu diria 80% ou 90% da minha prática, que a gente vai defender a constitucionalidade da legislação de Ontário na corte. Aqui é um pouco diferente do Brasil. No Brasil é bem difícil, né, trazer uma ADI, um ADI, mas aqui é muito comum a gente ter o controle de constitucionalidade. Temos um time de 23 advogados que faz a questão de proteger essa lei. A gente pega a evidência, a gente vai achar testemunhas, que a gente chama de witness, affiants, às vezes alguns experts, para defender a legislação. Geralmente é parte da Section 1,
que é aqui no Canadá a gente tem o Canadian Charter of Rights and Freedoms, que protege os direitos humanos dos cidadãos e das pessoas que moram no Canadá, mas quando tem um infringimento desses direitos, tem uma justificação do Section 1. Então, o governo vai mostrar que aquela lei é reasonable, que tem uma justificativa, que ela deve continuar sendo constitucional. Então, meu trabalho é esse, tem muita pesquisa, tem o draft do Factum, né, que é a nossa petição. Trabalho também no nível de apelação, já trabalhei na apelação da Court of Appeal e também na Suprema Corte daqui do Canadá. E é muito divertido tudo que a gente faz. Parabéns, viu? Porque realmente chegar onde você chegou não é para qualquer um. A gente tem muito orgulho de ter uma brasileira representando, assim, passando por todo o seu caminho. Você é uma inspiração, Priscila. Muito legal essa trajetória. Eu quero muitas pessoas seguindo essa trajetória também. E Priscila, como é que surgiu? Você também é uma das fundadoras, né, do Brasil Canadá Bar Association. Como é que surgiu essa ideia? Então, essa ideia surgiu em 2017, em um grupo de amigos. A gente foi em um evento lá na Osgood, o International Train Lawyers Days, e a gente encontrou vários brasileiros dessa vez. A gente não sabia que tinha um grupo tão grande de brasileiros, advogados, né, vindo para o Canadá que queriam revalidar. E de lá a gente começou a conversar meio que informalmente, tá? Seria muito bom ter um grupo para juntar todo mundo, para ter networking. E desde esse ano a gente decidiu, né, fundar essa organização. É uma organização de fins não lucrativos, criada por 7 advogados, que tem como maior objetivo apoiar os advogados brasileiros que decidem se qualificar no Canadá e seguir a carreira jurídica aqui no país. Então, esse projeto é algo que faz tempo, né, 5 anos que a gente está trabalhando, e a gente nota que a comunidade brasileira jurídica vem crescendo a cada ano no Canadá. A gente tem um grupo com aproximadamente 200 pessoas, 200 advogados do Brasil que vieram para o Canadá e que querem seguir nesse processo. E claro que alguns terminam não seguindo, mas que tem uma intenção de entender o processo, pelo menos. E a gente reconheceu que tem uma necessidade de institucionalizar as relações com os advogados que se mudam aqui para o Canadá. E também de unir os brasileiros e fortalecer a nossa presença e qualificar a atuação dos advogados brasileiros aqui no Canadá. Então, a ideia é para ajudar no processo, auxiliar nesse processo de revalidação e também ter uma ponte para as pessoas trocarem experiência quando elas começam a ser júniores e tem aqueles problemas que a gente não sabe como resolver. É sempre melhor ter uma pessoa que já passou por isso, principalmente um brasileiro também que já passou por isso, que pode pegar na tua mão e te ajudar, né? Então, é para formalizar problemas de mentorship, para trazer diversidade e inclusão no sistema. Então, é realmente ajudar a comunidade aqui no Brasil a ficar mais forte. E as pessoas podem virar membro, né? Acessando o nosso site. E seria ótimo conhecer todo mundo. Sem dúvida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os dados de acesso, e aí quem tiver dúvida pode entrar em contato diretamente com vocês, com certeza. E Priscila, como eu te falei, quando a gente lançou que a gente ia ter esse bate-papo, a gente teve muita interação, então, assim, tiveram muitas perguntas mesmo pelo Instagram. Então, eu vou te mandar, vou te passar aqui algumas questões que eu acho que você consegue, com a sua experiência, ajudar as pessoas, né? Os advogados que estão pretendendo começar aí fora. A primeira pergunta é possível a revalidação do diploma de Direito do Brasil no Canadá? Se sim, quais são os requisitos? Então, sim, é possível. Eu sei que muita gente pensa que quando você faz direito no Brasil e vai para outro país, você tem que mudar de profissão, mas não é o caso. É um processo difícil, é um processo que demora, não é que não seja para todo mundo, mas a pessoa tem que ter muita persistência, muita força para fazer. Aqui no Canadá, o processo é pelo NCA, que é o National Committee on Accreditation. O National Committee on Accreditation é um órgão regulamentador. Eles são responsáveis por olhar as credenciais de advogados estrangeiros e mesmo meio que ver se elas se equiparam ao que você deveria ter aqui no Canadá. Então, para isso, você tem que mandar alguns documentos para eles. Você manda o histórico escolar, você manda o currículo. A regra é que você tem que ter também a tradução juramentada do histórico escolar, mas atualmente eles não estão pedindo para brasileiros, porque parece que tem um brasileiro trabalhando lá, mas é bom, antes de não mandar a tradução, entrar em contato com eles pelo e-mail que é disponível no site e perguntar. Então, eles vão analisar todos esses documentos. Inclusive, para quem é advogado no Brasil, eles vão pedir a carta de boa conduta, é uma carta da OAB dizendo que você não tem processo administrativo contra você. Se você não é advogado no Brasil, você não tirou a OAB, você também pode fazer esse processo, você não precisa ser advogado, você só precisa ser bacharel. E você manda todos esses documentos, eles vão analisar suas credenciais
E para os brasileiros, geralmente o que eu tenho visto, assim, 95% dos casos, é que eles vão mandar você voltar para a law school, você voltar para a faculdade e fazer 4 matérias obrigatórias. Eles vão te dar a opção entre 5 matérias, eles vão dizer que você tem que fazer 4 entre direito constitucional, direito penal, direito administrativo, ética ou introdução ao estudo de direito. Você escolhe 4 dessas matérias e tem 2 formas de você completar esse requerimento, né? Inicial. Você pode fazer o Single Course Enrollment, que são matérias isoladas. Para isso, você pode fazer tanto num curso de mestrado ou no Juris Doctor. Você pode entrar em contato com a faculdade que tem um bacharelado em Direito e pedir para fazer essas matérias. Ou você pode fazer pelo mestrado da Osgood e da U of T, que eu vou falar depois mais um pouquinho sobre eles. Ou você pode fazer o mestrado inteiro. Algumas pessoas preferem o mestrado inteiro porque no final você tem o diploma. Se você faz o Single Course Enrollment, você não tem diploma no final. Agora, tanto no Single Course Enrollment quanto no mestrado, depois que você termina essas 4 matérias, você vai ter que pedir revisão do seu processo. Essa revisão é gratuita, você não tem que pagar novamente. Então, não tem esse custo adicional. E depois de você pedir essa revisão, eles vão te passar mais 5 matérias que você vai ter que fazer. Pelo menos em 95% dos casos, você no total vai acabar fazendo 9 matérias. Ou pelo single course, ou pelo mestrado. Quem decidiu fazer o Single Course Enrollment pode fazer essas 5 matérias extras pelas provas do NCA, que eles chamam de NCA Challenge Exams, que são as provas com consulta de open book, que você estuda sozinho e que você faz como se fosse uma prova de vestibular que a gente está acostumado no Brasil, mas só que do NCA. As provas são discursivas, não são de marca X, são abertas, e você tem que fazer as matérias de contratos, de responsabilidade civil, que é torts, de direito de propriedade e de legal research and writing, claro que fora as outras 5 que eu falei antes. Ou se você não fez a single course enrollment, você já está no mestrado, você pode simplesmente terminar todas as matérias pelo mestrado, que foi o que eu fiz. Eu não fiz as provas do NCA. Tem a opção também de que se você quer fazer matéria letiva no mestrado e não quer fazer essas obrigatórias do NCA, você pode fazer matéria letiva e fazer as provas do Challenge Exams por fora. De qualquer forma que você conseguir, você só precisa terminar essas 9 matérias. Para quem quer fazer um mestrado, nós temos 5 opções de faculdades que são institucionalizadas perante a UNCA, que estão acostumadas com os estudantes estrangeiros, né, com os advogados estrangeiros vindo para o Canadá, que é a University of Toronto, do programa GPLLM, a York University, do Osgoode Hall Law School. Essas 2 são localizadas em Ontário. Temos a University of British Columbia, que é o Peter Allard Law School, que é em British Columbia. E temos em Calgary a University of Alberta e a University of Edmonton. O único adendo é que tanto a University of Alberta quanto a University of Edmonton você não termina com um título de mestrado, porque eles são como se fosse um certificate. Você termina todas as matérias do NCA, você revalida o seu diploma, mas você não vira mestre. Então, essa é a única diferença. Os preços dos mestrados, ele pode ser bem caro, a gente sabe disso, mas o preço difere se você é estudante internacional ou se você já tem o PR, né, a residência permanente, e você pode ver o preço no site de cada faculdade, e também o requerimento de admissão de cada faculdade vai mudar bastante. Por exemplo, se você está aplicando para a Osgoode, você precisa de um artigo acadêmico. Se você está aplicando para a U of T, você não precisa desse artigo, mas você precisa de uma carta de intenção. Geralmente, todos eles pedem uma carta de recomendação e pedem também o histórico escolar do Brasil e o diploma, mas é bom checar o site de cada universidade para ver o que você precisa fazer. Depois que você faz o mestrado, que você faz esse single course enrollment e a prova do NCA, dependendo de como você decidiu terminar essas 9 matérias, você recebe o Certificate of Qualification, que vai equiparar o seu diploma do Brasil a um diploma canadense, e é o fim da revalidação. Aí você termina a revalidação e pode seguir o processo. A outra opção é não fazer a revalidação e começar o processo do zero, fazer o bacharelado de Direito do zero aqui, que tem a opção da McGill University, por exemplo, que é bem mais barata, mas aí tem outros requerimentos que para quem vai fazer isso tem que pensar direitinho, porque tem o LSAT, que algumas faculdades pedem, que é uma prova um pouco complicada. Tem também a questão de você ter que passar mais tempo na faculdade, mas é uma coisa que cada pessoa tem que realmente pensar o que é melhor para ela. Muita informação.
Priscila, pegando o gancho dos valores de faculdade, teve uma das pessoas aqui que nos perguntou se existe bolsa para o LLM. Você tem alguma noção nesse assunto ou não? Então, não existe, infelizmente. Eu acho que é uma coisa que geralmente as pessoas estão acostumadas, né, em ver nos Estados Unidos bolsa de 100%, de 90% para quem tem boas notas. No Canadá tem para o LLM acadêmico. Para o LLM profissionalizante, que é o que a gente tem que fazer para fins de revalidação, infelizmente não tem bolsa. Tem uma bolsa que eu conheço na Osgood para mérito acadêmico para um aluno apenas, mas é na metade do curso, quando você já começou, você tirou notas maravilhosas e você tem necessidade financeira, você pode aplicar, mas como para uma pessoa apenas, não considera uma opção de bolsa, né? São uma pessoa. Uhum. E tem também a Entrance Scholarship para estudantes internacionais, mas é uma ajuda de custo. Eu não diria que seria uma bolsa, é uma ajuda de custo de 3 mil, 4 mil dólares, que é melhor do que nada, né? Mas é bem útil. Para quem é residente permanente, que não é mais estudante internacional, tem ajuda do governo. Tem o OSAP, que ajuda tanto com o grant, né, que é um dinheiro que ele dá para você e você usa e não precisa pagar de volta, ou como um loan, como um empréstimo que você paga depois de terminar a faculdade. Mas essa só é possível para quem já é residente permanente. Entendido. E o mestrado profissionalizante, você sabe se ajuda na imigração, se vale pontos? Então, eu não sou especializada na área de imigração e eu não sou autorizada também pelo governo de dar nenhum legal advice a ninguém. Então, eu não posso dizer faça isso ou faça aquilo, porque cada caso de cada pessoa é muito diferente. Então, é importante a pessoa realmente falar com um profissional qualificado, tanto quanto um advogado de imigração ou um immigration legal consultant, para ver se para aquele caso da pessoa vai ajudar. Minha experiência dos meus colegas de turma é que eles conseguiram o PR, ou a residência permanente, depois de ter feito mestrado. Mas eu não sei por que na situação deles funcionou. Então é importante falar, a gente do BCBA pode ajudar também em conectar as pessoas com advogados qualificados. Então só é mandar um e-mail para a gente pedindo essa informação e a gente manda o contato de algumas pessoas que a gente conheça. Mas realmente é uma coisa que a pessoa precisa ter muito cuidado, porque é um processo longo, é um processo que custa muito dinheiro e que não vale a pena você só vir na louca, você tem que ter um planejamento muito bom de imigração. Sim. E uma das outras perguntas que a gente teve foi: como funciona a separação das matérias? Direito, por exemplo, direito civil, eleitoral, penal? Então, isso é a parte que você vem para o Canadá e você vai ficar confortável porque é igual ao Brasil. Não tem nada diferente. Temos direito civil, eleitoral, penal. Temos algumas matérias mais novas, né? Que no Brasil demora um pouco mais para chegar. Direito de moda, eu acho que agora está começando a chegar agora, mas é bem, bem parecido. A única coisa que muda é o tipo de direito, o idioma e a matéria, mas não é nada diferente. Perfeito. E uma outra pergunta aqui que a gente teve foi: depois de você ter revalidado o diploma, automaticamente se vira advogado ou você tem que fazer alguma prova de ordem? Então, igual ao Brasil, a gente não vira advogado automaticamente, né? Quando você termina essa revalidação, você vira bacharel. Aqui a gente não tem essa distinção de bacharel e advogado, mas é como se fosse a mesma coisa. Você não pode ser advogado até você se qualificar na ordem. Então, depende de cada província do Canadá. Não é como no Brasil, que a gente tem um processo para o Brasil e para o país inteiro. Aqui nós temos, cada província regula o seu próprio processo. E nós chamamos isso de licensing process. O processo que eu expliquei antes, a gente chama de accreditation process. Então, são dois processos diferentes. O accreditation é apenas para advogado internacional, mas o licensing process vai ser feito por todo mundo, tanto por advogado internacional quanto por canadenses. Nele, em Ontário, você precisa fazer duas provas do bar. Uma do barrister, que é ligada mais à parte de direito público, de litígio, tem constitutional law, tem a parte de direito administrativo, penal, e a de solicitor, que é mais ligada ao transactional work, tem o direito empresarial, direito de propriedade, que é a parte que pega no meu calo e eu não sou muito boa. Fora isso, fora isso, a gente tem um article, né? A gente tem um estágio obrigatório de que antigamente eram 10 meses, agora reduziram para 8 meses, mas eu não sei se pode vir a mudar novamente. E esse estágio obrigatório foi justamente o que eu fiz no Constitutional Law Branch ano passado. Quem já trabalhou no Brasil tem a opção de pedir para não fazer esse estágio obrigatório por meio de um exemption request ou de um abridgment e pode reduzir também esse tempo de articling. Então, conheço algumas pessoas que fizeram
um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, porque elas tinham 20 anos de experiência. Então, fez sentido para elas pedir esse exemption, esse abridgment. Outra opção é o LPP, que é o Law Practice Program da Ryerson, ou o LPP de Ottawa, que é em francês. Para quem não consegue uma posição de Artling, ou para quem quer ser sole practitioner, vale muito a pena. E nele você é treinado por 4 meses, bem intensivo, a parte técnica do que você precisa saber, e depois você tem um placement de 4 meses também. Fora isso, você não precisa fazer mais nada, né? Embora seja um bocado de coisa. E depois disso você é called to the bar, né? Claro que você precisa ter bom caráter nesse processo inteiro, tem a questão do bom caráter também. E você é called to the bar e você vira advogado. Uma coisa importante é que para as pessoas que vêm, que têm muita experiência, eu ainda aconselho sim fazer o Articum, porque é um sistema jurídico totalmente diferente. E mesmo tendo 20 anos de experiência, você ainda precisa se adaptar ao sistema do Canadá. E não é perda de tempo, sabe? Não é visto como perda de tempo, pode te ajudar a conseguir um emprego depois. Por exemplo, se você quer trabalhar no governo, como eu, ou se você quer trabalhar numa big law firm da Bay Street, você precisa fazer o articling, porque é muito difícil você ser contratado sem ter feito o articling antes. Perfeito. E, Priscila, uma outra pergunta que surgiu foi: o sistema no Canadá ele é de common law ou civil law? Então, depende da província novamente. Tudo no Canadá depende da província. No caso de Ontário e das províncias anglofonas, é o common law, que é baseado na jurisprudência, baseado no case law. E no Quebec é o civil law, que é o que a gente tem no Brasil, né? Que é mais parecido. Então, no common law, a gente não tem um código, né? Não tem um vademecum como no Brasil para auxiliar a gente. É tudo pesquisando na internet o case law. Uhum. E aí, então, pegando o gancho dessa diferença, te pergunto se existe alguma diferença no processo de validação em Quebec e nas outras províncias. Então, nas outras províncias não tem diferença na validação, mas tem no Quebec. Quebec é bem diferente do restante do Canadá. Se a gente for falar de revalidação de diploma, a gente separa em duas caixinhas, né? Tem o Quebec e tem o restante do país. Então, no Quebec, você não vai fazer o processo pelo NCA, como é no restante do Canadá. Então, você pode esquecer tudo, absolutamente tudo que eu falei do NCA. O que você vai fazer você vai pegar e vai contactar o Barreau do Quebec, que é a Ordem de Advogados do Quebec, e eles que vão fazer o papel do NCA nessa revalidação. Eles vão analisar seus documentos, eles vão ver o que você fez no Brasil, o que é útil, o que não é, o que é que está faltando na sua educação, e eles vão mandar você voltar para a Law School. Então, independentemente do local que você vai ter que estudar novamente. Basicamente, essa é a história. Aí você volta para o Law School, você faz as matérias que eles mandam, eu não sei quantas matérias, eu não sei quais são os tipos de matéria, porque eu não conheço muito bem o processo do Quebec, mas depois de você fazer tudo que eles mandaram na faculdade, o que vale dizer que não seria no mestrado, seria por meio do bacharelado, fazendo single course enrollment do bacharelado, e não no final você não teria um diploma. Depois disso, você vai fazer a parte do licensing, né, que é a segunda parte, que não é o accreditation. Que em Quebec você vai ter que fazer uma escola do Barreau, como se fosse uma parte técnica, eles ensinam tudo o que você precisa saber. Depois tem o Articling também, que é bem parecido com o restante do país. E tem as provas do BAR, que também é bem parecido. E vale ressaltar uma coisa que eu esqueci de falar. Não é toda província do Canadá que tem prova do BAR. Não é toda província que você precisa fazer a prova. Eu sei que em Calgary você não faz. No Calgary não, em Alberta, né? Que Calgary não é. Em Alberta, você não precisa fazer a prova do BAR. Você tem um outro processo que você faz um curso e você faz o articling, mas não precisa fazer a prova. Então, talvez dependendo do que a pessoa queira, vale mais a pena ir para um lugar que não tem a prova do BAR. E há alguma especificação de que corte cada advogado pode atuar ou não existe nenhuma diferenciação? Então, eu sei que alguns países de common law tem essa diferenciação que você pega a licença para uma corte específica. Eu acho que na Índia, por exemplo, deve ter essa diferença, mas aqui no Canadá não tem. Quando você vira advogado para todas as cortes. Você pode ir desde a Small Claims Court, que é a nossa pequenas causas,
até a Suprema Corte do Canadá. Não tem diferenciação. Agora, claro que quando você está no escritório, que você é júnior, eles não vão te colocar na Suprema Corte do Canadá sozinho, né? Você não vai falar lá. Você pode até ir, como eu já fui, mas ajudando alguém que vai estar falando, fazendo a pesquisa, a parte mais de background work. Para você realmente ir para uma audiência, você fazer a sua própria audiência, geralmente quando você é júnior, é mais na Superior Court, que é o equivalente ao juiz de direito, né? O juiz singular de direito que a gente tem no Brasil. E quando você vai ficando mais senior, eles vão confiando em você e vão deixando você ir para a Court of Appeal ou para a Suprema Corte, que seria, no caso, o TJ e o nosso STF. Então, não é automaticamente que você vai conseguir fazer tudo. Eles são bem perfeccionistas e só deixam você fazer o que eles sabem que você consegue. Em que trabalhar enquanto segue no processo de revalidação do diploma? Você tem alguma sugestão? Então, essa é uma pergunta que é muito pessoal. É uma coisa que realmente cada pessoa tem que decidir. Também tem a parte da imigração, que eu não posso dar dica, mas eu sei que você só pode trabalhar 20 horas se você é estudante internacional, então pode dificultar um pouco do que você quer fazer. Mas uma dica que eu tenho é que é uma boa você sair da área jurídica, você trabalhar em algo bem legal. Não que a área jurídica não seja legal, mas trabalhar em algo divertido. E sei lá, ser server no café, trabalhar numa loja como seller. Porque quando você aplica para uma law firm, ou até mesmo para o governo, eles vão ver esses soft skills que você construiu nesse trabalho como algo extra, que uma pessoa que só trabalhou no escritório não vai ter. Porque são skills que você não consegue trabalhando no escritório com algo administrativo. Mas claro que também a pessoa pode trabalhar como legal assistant, como law clerk, e não é um problema, sabe? Eu não vejo isso como um problema, mas eu acho que você tem mais a adicionar se você for mais criativo no que você está fazendo. E também é bom para você desligar a cabeça um pouquinho do direito. Fora isso, tem a questão do voluntariado. É muito importante para aqui no Canadá a gente fazer trabalho voluntário. Eu sei que no Brasil não é tanto, mas aqui a questão de atividades extracurriculares, de você participar de clubes e você fazer voluntariado, te ajuda bastante a conseguir um emprego bom. Foi o que eu fiz, foi minha receitinha de bolo para conseguir entrar no governo. Então, é algo a se pensar também, de guardar umas horinhas para trabalhar de graça. Dicas super valiosas, essas aqui são para guardar na caixinha e seguir, com certeza. Uma outra dúvida que surgiu foi: qual college você indicaria para quem não vai fazer mestrado por enquanto, mas quer continuar na área jurídica? Então, eu não tenho como indicar um college específico, porque o college específico fica muito ligado à imigração. Dependendo do college que você vai fazer, pode te ajudar ou pode não te ajudar na imigração. Então, é importante, de novo, ir falar com o seu consultor de imigração e não fazer tudo sozinho, porque é bom você vir com um plano Canadá bem fechadinho. Mas eu tenho algumas opções. Por exemplo, você pode trabalhar aqui no Canadá como paralegal, paralegal, que é uma profissão alternativa à profissão de advogado. Tem também the legal assistant, the law clerk. Você pode também ser o notary public, como se fosse o escrivão do cartório, né? Você pode trabalhar como immigration consultant, não precisa ser advogado para trabalhar com imigração. Também tem como policial. Então, assim, tem várias outras alternativas que são ligadas à área, mas que não são, você não precisa ser advogado. Mas uma dica que eu tenho para quem quer continuar na área, não quer fazer o mestrado right away, tipo, quer depois dos 5, 6 anos fazer o mestrado, ou quer ver se realmente quer ficar no Canadá antes de decidir virar advogado, é fazer o curso de paralegal. Não por questão de imigração, isso eu não sei se ajuda, mas por questões do NCA. Porque quando você faz o curso de paralegal aqui em Ontário, eu não estou falando das outras províncias, mas aqui em Ontário, você tem que fazer a prova do bar também para virar paralegal. Então você vira um licensed paralegal. E quando você é um licensed paralegal, você não precisa fazer todas as provas do NCA, todas as matérias do NCA no mestrado. Precisa fazer as provas ainda. Mas você pode fazer os challenge exams. Você não precisa voltar para a law school, o que financeiramente ajuda bastante, né? É bem mais barato. E agora, isso é só para Ontário, porque no restante do Canadá, os paralegals, eles não são licensed professionals. Eles não precisam ter uma prova do bar. Então, se você for um paralegal em Alberta ou em British Columbia, não vai te ajudar no processo do NCA.
É ótimo. Dicas, mais uma vez, muito preciosas. E Priscila, muito obrigada por você ter cedido um tempinho aí na sua agenda super atribulada, com tantas obrigações, com tantos compromissos. Mais uma vez, parabéns pela sua trajetória profissional. Como eu falei antes, você realmente é uma inspiração para todo mundo que está querendo começar uma carreira aí no Canadá. Obrigada mesmo por, por ter concedido essa entrevista aqui para gente. É um prazer ajudar todo mundo. Eu sei que é um processo difícil. Mais difícil ainda quando você não entende o que tem que fazer. Então, quando eu vim para cá em 2017, eu não tinha a mínima ideia de nem como começar. E foi bem mais difícil o processo. Então, é um prazer realmente ajudar as pessoas e meio que dar pelo menos essa luz inicial, né? Porque o processo é difícil, todo mundo sofre. Infelizmente, cada um tem que sofrer sozinho, porque não tem como ajudar no processo todo. Mas é um prazer explicar um pouquinho o processo e dar uma esperança para as pessoas que querem se mudar para o Canadá e que não querem largar a profissão. Com Muito obrigada certeza. pelo convite. Obrigada. E eu vou deixar também a sua rede social aqui na nossa descrição do vídeo. Você também tem, né? Onde você divulga, dá dicas também, não é isso? Eu dava no meu perfil pessoal antes, aí agora eu comecei um mais formal, mais bonitinho, para todo mundo poder acessar. Mas sim, eu ajudo o pessoal por lá. Tá ótimo, gente. Obrigada. Até mais. É.